Oi pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Feminivinho. Esse é o nosso segundo encontro, né, onde a gente está aqui propondo o diálogo sobre questões de gênero e atendendo ao pedido da Lena, uma das inscritas do nosso canal, a gente vai falar um pouquinho sobre o que ela pediu, que é sobre temas cotidianos, né? A Lena veio falar, fala um pouquinho sobre questões de gênero do cotidiano, do nosso dia a dia. Então, Lena, a gente veio aqui para falar para vocês que a gente vai trabalhar com questões do cotidiano, sim, né? Vamos pegar alguns exemplos bem polêmicos que aconteceram nos últimos tempos, mas a gente vai principalmente tentar mostrar para vocês como essas representações que ainda são tão polêmicas e tão polemizadas, elas na verdade elas se arrastam como uma continuidade da mentalidade patriarcalista e machista da nossa história, né? Nos últimos meses, se eu não me engano, novembro, acho que entre outubro e novembro, nós tivemos 2 episódios que eu acho que está na cabeça da galera aí, que foi um episódio da Cláudia Leite e do Silvio Santos no programa do Teleton, em que ela foi apresentar e ela sofreu aquele assédio, que foi um assédio, né, do apresentador, e que a galera toda, a gente viu muito blá blá blá, muito auê, não, mas era só uma brincadeira, não, ele é um apresentador, ele é um cara da comicidade, foi só uma piada, né? Então esse foi um fato cotidiano. O outro fato foi a discussão entre, por exemplo, Fernanda Lima e Eduardo Costa, em que a Fernanda Lima, né, teve um discurso muito legal, muito, digamos, democrático em um dos seus programas, ao encerrar o programa, e muita gente achou que aquilo era uma cutucada no novo governo, e se foi lindo, né? E o cantor Eduardo Costa acabou por chamá-la de ignorante, enfim, né? O nosso objetivo aqui não é trazer questões, Fernanda Lima, Eduardo Costa, o Silvio Santos, a Cláudia Leite. Esses são apenas fatos históricos que se repetem no nosso cotidiano. Mas essa mentalidade que se reproduz, ela não é de hoje. E principalmente a mentalidade em que o machismo ele é reproduzido através do humor. Querendo ou não, isso caiu como luva na minha mão, eu falo que foi um presente, porque é o tema da minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com isso, eu trabalhei sobre as representações do feminismo nas charges de um dos nossos maiores chargistas, que é o Ziraldo, né? Como os traços do Ziraldo se tornam textos antifeministas, patriarcalistas, machistas, num dos maiores veículos de comunicação da década de 70, que era o Pasquim, e como a charge ela tem um potencial cômico para representar, para desqualificar, para inferiorizar o lugar social das mulheres que reivindicam seus direitos ou um outro espaço. Então, é um tema, na verdade, que ele é mais do que cotidiano, ele é atemporal, porque essa mentalidade ela vem se reproduzindo, né? E às vezes a gente se pega e todo mundo fica escandalizado e me perguntaram, nossa, mas o que você achou da questão lá da Fernanda Lima e tal? Nós, como a gente trabalha com gênero dentro da história, a gente não vê só esses casos na mídia, só na TV ou só em rede social. Essas relações de poder, elas se permeiam a todo instante, em todos os lugares. O que a gente vem dizer nesse encontro aqui hoje é a gente começar a pensar o potencial do riso, o potencial do cômico para desqualificar, para inferiorizar, para marginalizar, para segregar. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando, eu pensei assim, não. Nós trabalhamos com teóricos, o que a gente está fazendo aqui é tentar deixar uma conversa mais bacana possível a partir do pensamento desses teóricos. Dentro da história a gente tem um cara muito legal chamado Jacques Le Goff, um francês historiador, em que ele fala, né? Diga-me com quem ri, de quem se ri, de onde ri e te direi quem és. Ou seja, o riso é algo muito mais do que um fenômeno físico, ele é um fenômeno social. Você consegue entender através do riso a mentalidade de uma sociedade. Uma sociedade que ri de uma desqualificação de uma mulher, de um assédio,
de uma piada, você tem muito a dizer sobre ela. Essa mentalidade é um sintoma, é um radar de um pensamento social. Você quer ver você entender isso facilmente? É muito tranquilo quando a gente assiste, por exemplo, digamos, filmes ou seriados, filme de comédia americano, né? Tem assim, a galera ri de umas coisas e você fala, gente, por que o pessoal tá rindo? Porque naquela sociedade, aquele fato é risível, tem graça. Em outra sociedade, pra gente, não. Então, o que o Minoir faz, o Jorge Minoir, que é um grande teórico do riso, ele tem um livro maravilhoso chamado O Riso e o Escárnio, é isso que ele vem trazer pra gente. Ele fala, olha, o riso ele é social, ele além de ser cognitivo, além de trazer uma questão de ser pensada, ele é construído socialmente. Do que a gente ri é construído socialmente, não é algo natural, não é algo dado. Então, o que acontece na nossa sociedade, do que se ri, por exemplo, de fatos como esse, como eu vejo muita gente rindo, tanto do caso da questão da Fernanda Lima, quanto a questão da Cláudia Leite, vão falar, não, o cara é humorista, é só uma piada, deixa passar. Não. O riso, ele é simplesmente, digamos, ele pode ser tratado como uma violência autorizada. Fica mais fácil, fica mais natural, fica mais leve desqualificar dando risada, fazendo piada. Mas a pergunta é, fazendo piada de quem? Fazendo piada com quem? Pra quem? De onde se fala? Pra quem se fala? De quem se fala? Então são questionamentos que eu acho que a gente tem que começar a levantar, que dentro das discussões de gênero já está muito bem colocado, mas que tem que trazer isso à tona, tem que trazer isso para todo mundo. Começar simplesmente a problematizar alguns discursos. No vídeo passado a gente conversou e eu perguntei para vocês qual é a diferença entre diálogo e discurso, né? O diálogo ele sempre abre a brecha para o outro. É diálogo, no mínimo duas pessoas ali trocando uma ideia. O discurso é algo feito, é algo pronto. É quando só se tem uma fala pronta a partir de um lugar. Então, essa fala pronta, cômica, de um lugar de fala que é o lugar do patriarcado, é extremamente violenta, é extremamente simbolicamente violenta quando fala de nós mulheres. Nós vamos analisar, por exemplo, num próximo vídeo, a gente vai propor isso para vocês, a análise de algumas charges. Charges que representam mulheres feministas na década de 30 e na década de 60 e 70. Mulheres que em algum momento da história resolveram questionar o seu lugar social, questionar o seu direito ao corpo, ao seu direito ao sexo, à sua sexualidade, enfim, seus N direitos, e como elas foram desqualificadas, como elas foram segregadas, excluídas da história, excluídas do seu lugar por uma simples piada. Então pensar esse lugar, a piadinha, sabe, aquela piadinha de mau gosto que a gente escuta tanto por aí, né? Quem nunca passou por uma piada machista de mau gosto? Eu acho que a maioria das mulheres passaram. Não pense que isso é natural. Isso é socialmente construído. E se é socialmente construído, é passível de ser desconstruído. Então, acesse aí o nosso canal, dá seu like, inscreva-se. Vai ter discussão muito legal, principalmente no próximo, em que a gente vai analisar charges sobre feminismo, sobre gênero, sobre essas questões todas que estamos mandando aí. Saúde! Boa noite, galera!